Lei do Triunfo, do Napoleon Hill. Esse livro aqui eu li na época que eu trabalhava ainda na Bracon, que era a empresa que eu trabalhava antes. E esse livro ele traz 16 leis do sucesso. Então o Napoleon Hill, para quem não sabe, ele foi um cara que ele estudou diversos caras magnatas naquela época. Era da época de 1800, 1900 e bolinha. Então assim, Rockefeller, Thomas Edison, Henry Ford, os caras mais ricos assim de todos os tempos, ele estudou, ele conviveu com essas pessoas, entrevistou e ele detectou que existem 16 hábitos que essas pessoas, a grande maioria, têm, que fazem com que elas são tão bem-sucedidas. Então ele foi lá, ele foi patrocinado pelo Andrew Carnegie, que era um cara que tinha muita grana, e falou, cara, eu quero fazer uma pesquisa aqui de por que Andrew Carnegie e o Henry Ford, por exemplo, por que a gente tem sucesso e as outras pessoas não? Então ele entrevistou esses caras e também entrevistou 5 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas fracassadas, pessoas que não tinham sucesso, que não tiveram êxito. E ele começou a entender que essas pessoas não tinham quase que nenhum desses 16 hábitos que as pessoas bem-sucedidas tinham. Uhum. E a pessoa, quando se depara com um livro desse, ela fala assim, nossa, mas então eu preciso sair dele sabendo as 16 leis, né? Cara, se você souber uma, eu te garanto que o seu concorrente aí, por exemplo, já não sabe. Isso vai fazer você se destacar dele. Uhum. Então, o que eu aprendi nesse livro, até dou uma dica para você, é o seguinte, foque em poucas leis, mas aprenda essas leis. E teve uma que eu uso até hoje, que no Quem Lê Enriquece eu uso bastante, e já usava isso lá atrás. Então eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender que Napoleon Hill era um autor que podia começar a me dar algumas dicas ali para me desenvolver na minha vida profissional. Uhum. E aí teve uma lei, que acho que é a 6ª ou 5ª lei, que ele fala do extra mile, que é você ter o hábito de entregar mais do que te pediram. Uhum. E eu levei isso tão a sério, assim, porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, entrou eu e mais outras 2 pessoas. Uma delas era um cara que tinha feito intercâmbio na Inglaterra, tinha feito GV, enfim. O outro era um rapaz do Mackenzie, que é uma baita faculdade aqui em São Paulo. Que eu fiz, inclusive. Ela fez e era engenheiro lá. Cara, e eu era aquele cara assim, meio ovelha negra, sabe? Tipo, parece que passou pela cota, assim. Tipo, eu ainda tava me formando, a faculdade não era lá aquelas coisas. Então, assim, eu já me vi atrás. Eu falei, cara, se tiver que cortar alguém aqui, desses 2 eu vou rodar. Porque era todo mundo no mesmo departamento. E eu tinha um chefe que, assim, cara, se você metia umas besteiras lá, ele mandava embora mesmo. Mandava embora todo mundo, gente. Toda semana alguém tava sendo mandado embora. Meu, era muito, assim, cara, era loucura. Era assim, toda semana a gente nova entrando lá. E eu falei, cara, eu não tenho grana pra ficar pagando curso aí pra me tornar um profissional melhor. Eu vou começar a ler livro. E na época eu nem lia direito, assim, eu lia, mano, sem absorver, sem ter muito foco, mas eu devorava, eu sabia que a repetição ali ia fazer eu me sintonizar mais com a leitura. E aí quando eu li o Extra Mile, eu falei, cara, então o segredo é esse, cara, eu começar a entregar mais que esses caras aí. É começar a entregar mais do que meu chefe espera. Uhum. E aí foi passando alguns meses ali e eu trouxe isso como filosofia de vida. Cara, eu vou entregar mais. Se ele pedir eu vou entregar 2. Ele pediu para analisar uma área, eu vou analisar 2. Passaram-se 2 anos, os 2 saíram, eu continuei lá. Não é que eu puxei o tapete de ninguém, tá? Mas é que eu comecei a me destacar, enfim, os outros 2, porventura, acabaram não agradando aos olhos do meu chefe, que era bem exigente. E aí, quando eu saí do mundo corporativo e vim para o Quem Lê Enriquece, eu comecei a aplicar isso até no Quem Lê Enriquece, tanto na entrega de conteúdo, como também, por exemplo, no meu produto. Então eu tenho um produto que chama Tribo Quem Lê Enriquece, dentro dele tem um clube do livro, e tem uma série de cursos alocados numa plataforma que é como se fosse uma Netflix, na qual eu chamo de Bookflix. E aí as pessoas quando entram, muitas pessoas falam assim, eu achei que era um clube do livro, e quando eu fui entrar lá, eu vi, tem curso para absorver, para focar na leitura, para resumir um livro, e a pessoa fica encantada, e eu sinto que nesse momento é o extra mile, eu tô entregando a mais do que ela esperava. E mesmo que ela entre sabendo que terão cursos lá dentro, cara, não é qualquer curso. É um curso que eu pego na mão dela e eu mostro a metodologia passo a passo para ela desenvolver a leitura. E aí você pega hoje o meu mercado, poucas pessoas que têm um clube do livro se preocupam em chegar para essa galera e falar assim, galera, vamos aprender a ler? Vamos aprender a se concentrar? Vamos aprender a resumir um livro? Porque é a mesma coisa de você participar de um clube. Imagina assim, um clube de degustação de vinho. Aí você vai lá tomar uns vinhos e tal, legal, você conhece a galera. Mas ninguém manja nada. Você não manja nada. Você fala, isso aqui, o cara fala, isso aqui tem notas, eu não manjo de vinho, mas tem umas paradas que você isso aqui tem notas que combinam pra você comer com queijo. E você vai lá, toma um vinho e fala, nossa, pra mim isso aqui é igual a todos. Então assim, você tá participando de um clube do vinho, mas você não sabe tomar vinho. Então, eu sempre me preocupei em entregar a mais. Então, eu vou lá, eu vou entregar além de um clube, uma academia lá, para as pessoas poderem desenvolver a sua leitura.
E isso, quando você traz para o mundo corporativo, essa ideia, uma das ideias desse livro, cara, você está indo passos além da sua concorrência. Por quê? Porque a maioria é preguiçosa. A maioria das pessoas não vão dar essa milha a mais. A maioria não vai fazer uma repetição a mais. Não vai correr 1 quilômetro a mais. E se você começa a criar o hábito de fazer isso, porra, você começa a se destacar. Então, quando você pega uma sociedade que cada vez mais está ficando preguiçosa, procrastinando, e você entra nesse circuito de entregar um pouco a mais, cara, dificilmente você não vai se desenvolver. Agora, é óbvio, você tem que ter um chefe que reconheça. Não adianta você fazer essa milha a mais aí e o cara não olhar isso, não enxergar isso, como acontece muito por aí. Você está em uma empresa com meritocracia. Exato. Então, assim, sempre que for fazer alguma coisa, fala, o que a pessoa espera que eu entregue? Pô, vou entregar um pouco a mais. O Henry Ford fazia isso. Na fabricação dos veículos, cara, por mais que fosse linha de produção, pancadaria, eles sempre pensavam um pouco mais à frente. Então, a Ford cresceu tanto, não pela linha de produção, mas, pô, o cara entregava naquela época a mais do que a galera esperava, né? E até, pô, hoje em dia a gente vai, por exemplo, numa loja, a maneira como você é atendida, se alguém te atende de um jeito diferente, você fala, opa, que me fez bem, entendeu? Eu vou querer voltar lá.